Os senhores verificaram a edição de atos normativos, instruções normativas, a alteração constante da legislação, a jurisprudência do próprio CARF, a jurisprudência dos tribunais administrativos, que muitas vezes tem vertentes que nada tem a ver com a legislação. Os senhores percebem que é um acúmulo, uma inflação legislativa. Por uma época eu chamava de desidratação legislativa, e não falava de sinteria legislativa, que apesar da legislação muitas vezes ser mal cheirosa, é um termo que eu prefiro não usar. Melhor desidratação legislativa, porque muitas dessas leis efetivamente não honram aqueles que os regulamentaram. Mas o grande problema do Brasil reside hoje, a meu ver, que quando eu comecei a advogar em direito tributário foi em 58. Todas as leis eram feitas por juristas. O Código Tributário Nacional, até hoje, não teve um artigo declarado inconstitucional, porque só foram os juristas que fizeram. Gilberto Leocante, Carlos Tavares Guimarães, Tito Rezende, Luiz Gomes de Souza, Leomar Palheiro, Gerson Augusto da Silva, que sem ser jurista era um profundo conhecedor de direito. Por isso, as leis funcionaram. Hoje são regulamenteiros que fazem. O governo diz, olha, eu estou sem possibilidade de fazer déficit superávit primário, arrumem dinheiro de qualquer forma. Eles faziam as leis e os senhores, dentro do SESCOM, têm o problema de ter que interpretar isso para os clientes. Hoje, o trabalho de um auditor, de um contador, é muito mais difícil do que era no meu tempo, porque fora o nível de responsabilização que tem, e sempre é uma faixa de risco muito grande, e que os elementos que eles estão tendo não sejam rigorosamente verdadeiros, eles enfrentam esse problema dessa inflação legislativa. Então, a vida hoje no SESCOM, os contadores, os advogados, é uma vida muito mais difícil. E é contra isso que nós temos um movimento bem eficiente, que o Paulo Roberto, Ramiro de Castro, eu e Schneider fundamos, e somos quase sempre lutado pela simplificação tributária. No momento que eu simplifico, eu elimino corrupção, porque toda legislação complexa facilita a corrupção, facilita o trabalho dos profissionais, não entra numa zona cinzenta de interpretações que o fisco sempre faz para o fisco e que dificulta a vida de todos aqueles que trabalham. Um bom contribuinte muitas vezes pode ter um auto monumental por ter interpretado mal uma legislação confusa. Então, essa simplificação, essa alteração, essa reforma tributária pareceria importante, a começar da simplificação tributária, mesmo sem redução de alíquotas. Essas virão com o tempo, na medida que as próprias empresas não terão todas as estruturas para poder enfrentar esse inimigo que com o tempo se transformou, que é no fisco. Minha tese de doutoramento eu dizia que a norma tributária é uma norma de rejeição social. E aí eu condicionava teorias de Cosse e Kelsen. Kelsen dizia que a norma primária é sempre de sanção, e Cosse dizia que a sanção era uma norma secundária, porque a sanção é aplicada aos casos patológicos da lei, enquanto que a norma primária teria que ser a norma de conduta, de comportamento. Eu disse, olha, os dois têm razão. Quando a norma de aceitação social, todo mundo a cumpre, não precisa de sanção. Direito à vida, só é aplicado em casos patológicos, aqueles que gostam, ou que são serial killers, etc. Então, o direito penal é uma norma de aceitação social, a norma sancionatória é uma norma secundária, ela vem para apoiar o regime, mas não é a essência do regime. A norma tributária é o contrário. A norma tributária, a primária, que é o quem tem razão, porque sem a sanção ninguém cumpriria tributos. Mesmo o cidadão que não mataria uma pessoa, se não houvesse sanção por matar, se não houvesse sanção para quem não recolhesse tributos, não recolheria tributos. Todos nós sabemos que nós pagamos mais do que devemos para sustentar o Estado prestador de serviço e o Estado prestador de benesses para os detentores do poder.